Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo, uma reflexão do Grupo Espírita Fraternidade. O tema de hoje é Carta Estimulante, do livro Cartas e Crônicas. Como de costume, antes de iniciarmos a leitura, antes de iniciarmos o nosso estudo, reflexão, vamos fazer uma leitura introdutória, a nossa prece, para enfim dar início aos estudos. Vamos selecionar o livro Vinha de Luz e, abrindo de maneira aleatória aqui, nós temos o texto Véus, no qual a mensagem que nos é trazida é a seguinte: não é fácil rasgar os véus que ensombram a mente humana. Quem apenas analisa pode ser defrontado por dificuldades inúmeras, demorando-se muito tempo nas interpretações alheias. Quem somente se convence pode tentar ao dogmatismo feroz. Muitos cientistas e filósofos, escritores e pregadores assemelham-se a pássaros de bela plumagem condenados a baixo voo em cipoais extensos. Vigorosas inteligências temporariamente frustradas por véus espessos estão sempre ameaçadas de surpresas dolorosas por não se afeiçoarem realmente às verdades que elas mesmas admitem e ensinam. Exportadores de teorias olvidam os tesouros da prática e daí as dúvidas e negações que por vezes lhes assaltam o entendimento. Esperam o bem que ainda não semearam e exigem patrimônios que não construíram por descuidados de si próprios. Conseguem teorizar valorosamente, aconselhar com êxito, mas nos grandes momentos da vida, sentem-se perplexos, confundidos e desalentos. É que lhes falta a verdadeira transformação para o bem, com Cristo. E para que sintam efetivamente a vida eterna com o Senhor, é indispensável se convertam ao serviço da redenção. Somente quando chegam a semelhante cume espiritual, é que se libertam dos véus pesados que lhes obscurecem o coração e o entendimento, atingindo as esferas superiores em voos sublimes para a divindade. Um texto maravilhoso que ele nos faz refletir a respeito de que nem sempre o fato de nós conhecermos tantas coisas, chegamos realmente a conhecer aquilo que é mais importante, que é o que vai fazer nos elevar, que é o que vai nos fazer progredir em espírito, que é a prática do amor e da caridade, que é a prática dos ensinos do Cristo, no amor, no bem. Não adianta certos estudos tão aprofundados se esses estudos estiverem cobertos por véus da ignorância, cobertos por véus do orgulho, da vaidade, do egoísmo. Não adianta atividades que muitas vezes são feitas por meio do orgulho, da vaidade, quando o verdadeiro fim não está naquilo tudo, está em algo muito maior que é o amor. Bom, essa foi a nossa leitura inicial. Então que possamos, embora que de forma online, mas possamos reunir nossos pensamentos nesse momento, fazer uma prece de abertura, agradecer a oportunidade deste momento de reflexão. Amado Pai, agradecemos mais uma vez a Ti e aos emissários de luz que nos enviam e nos permitem que estejam conosco em todos os momentos da nossa vida. Agradecemos pela luz que se abre não só nas nossas mentes, também em nossos corações, permitindo o nosso crescimento moral e intelectual. Que possamos, no dia de hoje, neste momento em que estamos realizando o nosso estudo, a nossa reflexão, abrir as nossas mentes, não só para o conhecimento teórico, mas para a aplicação prática do que ele nos traz. E assim podemos descortinar um pouquinho mais daquilo que pode ser o nosso progresso, retirando, conforme o texto de abertura, os véus que encobrem as nossas almas. Mais uma vez, gratidão, e que o estudo de hoje seja importante, seja esclarecedor, seja uma luz para todos nós que aqui estamos presentes. Que assim seja. Bom, vamos ao texto de hoje. O texto de hoje, como eu já falei, ele é do livro Cartas e Crônicas, psicografado por Francisco Cândido Xavier, e o tema é Carta Estimulante. Ele começa assim o texto. Eu acho que vale a pena a gente percorrer o texto para que a gente possa fazer uma reflexão mais profunda a respeito dos temas.
Diz você, meu amigo, que, depois de haver assistido a alguns trabalhos interessantes de materialização, passou a registrar estranhas modificações no modo de ver as coisas. Imagina aquele trabalhador espírita que teve oportunidade de assistir sessões de materialização e, com isso, começou a ter uma perspectiva diferente da vida. Ele continua. Assinalou diversas entidades momentaneamente corporificadas frente aos olhos e, pela surpreendente claridade que irradiavam, compreendeu a beleza da vida. Quando os clarões das luzes inexprimíveis se apagaram, retomou quase desacoroçoado a tarefa comum. A lembrança das sugestivas revelações perdurava-lhe na memória. Entretanto, a via pública pareceu-lhe mais fria, e o ambiente doméstico, onde ninguém se lhe afeiçoa, as ideias, figurou-se-lhe um cárcere no pensamento. No dia seguinte, em retomando o serviço habitual, os companheiros de luta, menos esclarecidos, eram mais duros de suportar. Deslocara-se-lhe a mente. O que ele quis dizer até aqui, que é muito curioso, né? Imagina aquele trabalhador espírita que, numa sessão mediúnica, pode comprovar um materialismo, enfim, um momento ali que teve a materialização, materialismo não, perdoe-me, a materialização de um espírito, com toda aquela iluminação, com todo aquele momento ali de paz, de luz, de esclarecimento daquilo que, do porvir, do que é maravilhoso que nos espera no futuro. E ele, depois de receber toda aquela fonte de esperança, de amor, de tranquilidade, ele termina aquela sessão espírita, termina aquela sessão mediúnica, e aí volta à vida real. E para ele, aquilo que tinha sido uma fonte de paz, de tranquilidade, de alegria, de esperança, ele se depara mais uma vez com a realidade que nós vivemos hoje, no qual o materialismo está ali presente, no qual, infelizmente, nem sempre nós vemos essa luz clara nos irmãos que estão à nossa volta, nos trazendo esse mesmo conforto que aquele espírito materializado pôde conceder para ele. E as coisas começaram, no texto aqui, a ficar um pouco mais turvas para esse irmão. Começou a ficar desestimulado, começou a ficar se sentindo até incapaz de suportar o irmão mais próximo, que os companheiros de luta, né, que naturalmente não traziam para ele aquela perfeição daquele momento que ele pôde sentir na casa espírita. E aí ele continua aqui no texto. À maneira do lenhador que examina uma central elétrica, você passou a sentir o peso do trabalho no carvão comum. Imagina aquele lenhador trabalhando trabalhando com a lenha, todo sujo, naquela condição natural daquele trabalho, e de repente se descortina com uma usina hidrelétrica, onde está tudo ali modernizado, claro, limpo, transparente, e ele no suor, no trabalho, da labuta, e percebe outra fonte de energia muito mais tranquila, muito mais clara, límpida, muito mais pura. Qual o ânimo que ele vai ter para continuar naquele trabalho sabendo que existe aquela outra alternativa? E ele coloca aqui no texto: para que alimentar o fogo a toras de madeira, se há força acessível e eficiente? Ou seja, para que eu estar aqui, em pleno sofrimento, encarnado, com tantas atividades que nos causam expiação, que nos trazem provas, se lá onde a luz já está presente, ou seja, se lá na frente, quando eu já estiver no mundo espiritual, tudo aquilo vai ser muito mais claro para a gente. Quando eu atingir um ponto de elevação melhor, para que todo esse esforço aqui se eu tenho essa condição de estar lá na frente? E aí ele coloca assim: tedioso cansaço assolou-lhe o coração. Qual a motivação para continuar nessa labuta, na luta física, na luta, diria que até, sem
teoricamente sem finalidade, de permanecer numa luta em algo que não vá, a princípio, trazer para ele a mesma alegria, você tem outras coisas a fazer. Você tem outras coisas melhores, mais claras, mais límpidas, mais puras lá na frente. E marcou espantado o vigoroso conflito entre sua alma e a realidade, através do incoercível desajustamento. O que ocorreu ali, ele relata que seria um desajuste, né, da percepção, da perspectiva que aquele espírito passou a ter. Se eu tenho tantas coisas boas à frente, por que vale eu estar aqui? Se as coisas podem ser melhores, se as coisas no mundo espiritual podem nos descortinar toda a facilidade do espírito sem estar preso nesses invólucros corporais, nesse corpo físico que nos é limitante para tantas coisas, por que ficar aqui? Por que envidar tantos esforços em tantas atividades, até do dia a dia pessoal? Por que, enfim, enveredar pelo trabalho numa empresa, trabalho, enfim, no ambiente do lar, trabalho na sociedade, com coisas desgastantes que não têm, muitas vezes, até valor no plano espiritual? Por que isso? E aí veio a contradição e veio o desajuste por conta do espírito dele. O texto continua. Não seria razoável abandonar toda atividade considerada por inferior e partir em busca de claridade de cima? Ou seja, larga tudo. Vamos só viver o espírito, ainda que encarnado. Valeria a pena prosseguir enfrentando o barro de cerâmica em que você trabalha, quando a imortalidade se lhe patenteou indiscutível brilhante? Todavia, é forçoso considerar que, se a semente pudesse despertar ante a grandeza de uma espiga madura e não se sujeitasse mais ao serviço que lhe compete na cova lodacenta, naturalmente o mundo se privaria de pão. Olha essa comparação que o texto já começa a nos trazer. Imagina se a semente deixasse de nascer, como é que teríamos o pão? Ela está lá, no solo, lamacento, ainda sendo germinada. Mas vamos supor que essa semente germinada, ela olhasse o fruto pronto e falasse: para que eu vou ficar aqui, no meio do lodo, se eu posso já estar nessa condição? Como passar de um ponto para o outro? Mas ela esquece da necessidade da germinação, da necessidade de se elevar, crescer gradativamente até chegar na condição de maturidade. E ele continua. O plano espiritual, contudo, não pretende instalar a fome ou a ociosidade na terra. Aqui já começa o ponto de inflexão do texto que ele nos apresenta. E nesse ponto de inflexão ele já ressalta: será que a espiritualidade, será que Deus, em sua imensa bondade, em sua inteligência suprema, como diz a pergunta número 1 do Livro dos Espíritos, iria permitir que estivéssemos numa condição com atividades fúteis? Tivéssemos imersos em situações que seriam totalmente não importantes para o nosso crescimento espiritual? Será que toda a nossa encarnação seria uma futilidade diante da perspectiva de luz e de amor e de progresso do espírito na frente? E aí ele coloca: o planeta é uma escola em que a inteligência encarnada recebe a lição de que necessita. Entre a maloca indígena e o castelo civilizado, medeiam muitos séculos de cultura, com experiências vastíssimas e assombrosas, e entre o palácio dos homens e o santuário dos anjos, há que andar por numerosos séculos ainda. Aqui, esse parágrafo, ele começa a nos dar o tom do que é a escola terrestre, do que é essa escola terra da qual nós estamos inseridos. Porque aqui mesmo podemos ver qual é a distância entre a sua condição atual e entre a evolução. Ele começa de uma comparação simples entre uma maloca indígena e o castelo civilizado. Imagine um povo indígena até alcançar a situação de construir um castelo, de uma civilização civilizada. Quantos séculos de cultura são necessários para prover esse grau de inteligência e desenvolvimento, não só intelecto quanto moral, para poder chegar nessa condição e poder descortinar o castelo, descortinar uma vida em sociedade muito mais, eu diria que organizada, muito mais pura, muito mais tranquila, muito mais límpida.
E aí ele faz, no momento em que ele faz esse salto, aqui mesmo que nós percebemos, então imagine do palácio dos homens agora até o santuário dos anjos. Se daqui eu preciso de séculos, daqui eu preciso de numerosos séculos para poder chegar até lá. Ou seja, a estrada é longa, mas a chegada é gratificante. O cristianismo que você abraçou com tanta sinceridade e ternura, continua o texto, permanece repleto de ensinamentos nesse sentido. Diante do Tabor, em que espíritos bem-aventurados se materializaram ao lado do Mestre, em transfiguração indescritível, Pedro, deslumbrado, pede para que uma choupana seja ali construída, a fim de que nunca mais regressasse ao mundo vulgar. Entretanto, o grande apóstolo é arrebatado de lá, ao torvelino de ação torretineira, dentro do qual perdeu e venceu várias vezes, sob o tacão de vicissitudes humanas, até alcançar a verdadeira exaltação pelo martírio e pelo sacrifício. Envolve-se, fala de Pedro, fala da experiência de Paulo, envolve-se Paulo no dilúvio de bênçãos nas vizinhanças de Damasco, mas ao invés de acompanhar o Cristo magnânimo que o abraça, de improviso é convocado a perambular por muitos anos entre desapontamentos e pedradas no seio da multidão. Poderiam os apóstolos, já na condição que estavam, já ficar junto ao Cristo? Não, ainda tinham anos ainda para poder progredir. E aí agora, olha a comparação que Chico Xavier nos traz em sua psicografia do Irmão X. O que mais? Olha a comparação que ele vai trazer agora. O próprio Mestre, Jesus, no jardim da prece solitária, sente-se visitado por um anjo divino que desce do firmamento, em sublime esplendor. Todavia, longe de segui-lo em carro de triunfo para as esferas superiores, desce para o cárcere, sofre o insulto da turba ameaçadora e marcha humilhado para a crucificação. Irmãos e irmãs, se até Jesus, em meio a toda a dor, todo o sofrimento, todo o período de expiação, todo aquele período que estava passando, todo aquele sofrimento do Calvário, da crucificação, certamente tinha a presença de irmãos de luz. Não poderia ele, em toda a sua glória, largar todo aquele sofrimento e continuar, seguir? Quantos irmãos, logo no início do sofrimento, às vezes não desencarnam? Poderia então Jesus assim desencarnar e seguir esses irmãos de luz? Mas não, o que ele fez? Ele foi humilhado, seguindo aquela turba ameaçadora, até o momento da crucificação. Ou seja, nos deu o exemplo da necessidade de passarmos por todas essas nossas expiações e provas. Eu falei expiação de Jesus agora, me perdoem, o termo é totalmente incorreto. Na verdade, a gente estava numa grande missão. É no espírito, enfim, num comentário, no expiação estamos nós, de verdade. Mas, enfim, ele nos ensinou, por meio daquele exemplo da expiação, que não podemos nos furtar, das provas que não podemos deixar de fazer, para que possamos alcançar e conquistar o progresso do nosso espírito. E aí já vamos encerrando, no qual ele coloca aqui assim: não transforma, pois, a excelência do estímulo revelador em desalento para o trabalho natural. Valores imperecíveis não surgem de imediato. Não adianta de uma hora para outra aprender e desenvolver valores no espírito. Tempo e esforço são a chave do crescimento da alma. Tempo e esforço. Se os espíritos elevados reaparecem no intercâmbio dos dois círculos de vida a que nos ajustamos, é que se inspiram nos ministérios da caridade e desejam acordar os homens para as mais altas noções de justiça e fraternidade, a fim de que se fortaleçam e aprimorem perante a continuidade da vida e da individualidade além túmulo. Se você foi chamado às tarefas do olheiro, atenda quanto possível ao enriquecimento íntimo nos estudos e serviços que a nossa consoladora doutrina espírita oferece. Mas não ouvide, não deixe, não esqueça os tijolos e manilhas, telhas e vasos que a sua indústria foi convidada a materializar. Institua facilidade e abundância para que os menos favorecidos de recursos e de inteligência consigam construir
seus ninhos aos quais se abrigam pobres aves humanas em peregrinação aflitiva na erradicidade. E por fim ele conclui: esforce-se para que o seu nome seja louvado e abençoado pelos que compram e vendem, pelos que administram e obedecem, convencido de que, se não devemos esquecer a contemplação das estrelas, não encontraremos o caminho de acesso a elas se não acendermos alguma lamparina no chão. Até nos deixa sensibilizados e nos reforça a esse ensinamento de que, por mais que estejamos diante de maravilhas sublimes e divinas, por mais que essa doutrina espírita esclarecedora nos tragam ensinamentos maravilhosos, por mais que até mesmo em outras religiões nós vejamos exemplos de amor, de caridade puros, práticas aplicadas à caridade e ao amor, e nos sintamos sensibilizados a largar tudo e seguir aquilo, não podemos esquecer cada tijolo que nos foi confiado em nossas mãos nessa encarnação. Não podemos esquecer de cada ponto de labuta que nos foi entregue, nos foi depositado, com os dons que nos foram atribuídos, para que esses dons, essa labuta, esses tijolos que nós aqui nos foram confiados, sejam aplicados em favor dos irmãos que estão conosco, muitas vezes em situações mais delicadas, mais sensíveis, que exigem, que carecem do amor, da prática e da caridade. Então, amados irmãos e irmãs, o mais importante desta mensagem é nos lembrarmos que a luz, ela está lá na frente. E ela é de todos nós. Todos nós teremos em algum momento a oportunidade de nos revestirmos dessa luz maravilhosa e dignificante que a espiritualidade nos promete. Que lá no Evangelho, na sua introdução, o Evangelho segundo o Espiritismo, logo o Espírito da Verdade nos fala: herdeiros do céu, que nós somos. Então, se nós estamos destinados à luz, ao amor e à caridade, lá estaremos. Mas para isso precisamos criar valores, absorver naturalmente ensinamentos de amor, de luz e de caridade e praticá-los, colocá-los em prática, no espiritismo prático, no espiritismo aplicado. Saindo do termo espiritismo, no amor, na prática, na caridade aplicada, aquilo que Jesus nos ensinou. E que não olvidemos de forma alguma o trabalho, toda essa oportunidade, porque cada tijolinho desse que está em nossas mãos são oportunidades únicas de trabalho em prol dos irmãos e, em consequência, em prol do nosso crescimento. Que possamos refletir sobre esses ensinamentos do dia de hoje. Bom, então, para encerrar nossos trabalhos, nosso estudo de hoje, vamos à nossa prece final. Amados irmãos e irmãs, Espíritos de luz, nosso amado Mestre Jesus, divina bondade, amor e paz, nosso amado Pai, gratidão por esses ensinamentos, esses esclarecimentos que nos reforçam a necessidade de darmos continuidade na tarefa, na labuta do trabalho, para que cada tarefa realizada, cada exercício aqui realizado, seja digno de notas altas nessa escola da vida, para que possamos passar com louvor e adquirirmos a luz tão necessária para nos admitir no círculo de espíritos de luz elevados. Obrigado por esses ensinamentos, por esses esclarecimentos. E obrigado a Cristo, nosso divino Mestre, por nos trazer esses esclarecimentos e esses exemplos tão práticos daquilo que precisamos para progredir. E que possamos juntos elevar nossos pensamentos, criar a nossa matéria mental mais sublime, para que nossas mentes já iniciem aquilo que vai se realizar no nosso plano terrestre, nesse caminho em direção ao mundo de regeneração. Que o amor de caridade esteja em nossos corações. Gratidão e que assim seja.